Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, com a leitura da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, eu quero cumprimentar a cada um de vocês. Nós celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus que mais uma vez nos permite nos reunir para adorá-lo, para prestar culto a Ele. Bendito seja Deus que sempre nos assiste com sua graça. Hoje nós estamos começando o mês de novembro e é o mês também de aniversário da Igreja Metodista de Vital Brasil. Lamentavelmente, por conta da pandemia, nós não poderemos realizar as coisas que havíamos planejado. Nossos planos feitos no ano passado para celebrar o jubileu da igreja não podem ser realizados. Nós vamos fazer de modo muito mais modesto, mas modéstia não significa que nós não faremos com amor e com paixão. Nós estamos muito felizes porque mais um ano se passa e a Igreja de Cristo aqui em Vital Brasil continua firme, inspirada por Deus. Nós nos alegramos muito por essa oportunidade. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, nós te louvamos e te bendizemos pela tua graça que nunca se acaba. Pelo contrário, todo dia, toda manhã ela se renova. As tuas misericórdias, Senhor, elas são um brinde, um presente diário para todos nós. Ó Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar. Toma, portanto, Senhor, o primeiro lugar nesse culto. Que tudo que nós fizermos seja para a glória e honra do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos cantar ao Senhor, vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo. Salvador comigo ao seu lado.
A palavra de Deus nos diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Vamos cantar ao nosso Deus? Vamos louvá-lo? Vamos bendizê-lo. Cantemos com alegria. Cantemos ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Voz também para teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois és fiel a mim. Bom estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Bom estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Nada vai me separar do teu amor, Jesus.
neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós nos aproximamos agora do momento da Palavra de Deus. Queria convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, onde a Palavra de Deus diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, quando andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não o temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós queremos meditar nesse texto que, inclusive, possivelmente vocês notaram, é o mesmo texto do culto de domingo passado, que usamos na pregação do domingo passado. Hoje eu queria convidá-los para meditar nesse texto pensando na expressão de Pedro: Salva-me, Senhor. Meu pai, lendo a Bíblia, um dia me disse: Meu filho, eu descobri a menor oração da Bíblia. Até então eu não sabia. E meu pai detectou lá que essa expressão de Pedro é a mais curta
oração da Bíblia. Salva-me, Senhor. Estava para se afogar e pediu a Jesus que o salvasse. Antes de entrar no texto, eu queria convidá-los para pensar um pouquinho sobre o contexto deste texto. Pedro e a sua experiência. Pedro, entre os discípulos de Jesus, ele se destacava por ser aquela pessoa que verbalizava, que falava, que se interpunha entre Jesus e os seus discípulos. Ele tomava sempre a iniciativa, muitas vezes de modo precipitado. E dessa vez não foi diferente. Jesus Cristo, se lembram? Ele despediu-se dos discípulos, mandou que eles tomassem um barco e se afastaram. Ficou com a multidão. Depois de despedir-se da multidão, Jesus foi orar e passou muito tempo em oração. Pela madrugada, ele vai ao encontro dos discípulos e na madrugada ele apresenta-se, ele aparece de repente andando pelas águas, sobre as águas. Algo inusitado, algo que nós só captamos pela fé. Existem muitas coisas que a razão, ela tem limites, a razão não alcança. E quando a razão não alcança, é bom a gente se agarrar à fé, porque a fé é um mistério de graça. A fé é uma certeza que Deus nos dá, certeza de coisas que os olhos nem veem, certeza de coisas que só o Espírito confirma no coração da gente. Pedro, ele vê Jesus se aproximar, os discípulos se assustam, acham que é um fantasma, e Pedro então, mesmo depois de Jesus tendo dito, sou eu, não tenham medo, coragem, ele, não satisfeito, ele disse, se és tu, Senhor, se és, a condicionalidade, manda-me ter contigo por sobre as águas. Eu sempre digo que nós temos um pouquinho de Pedro, porque muitas vezes a nossa fé, ela estabelece condições. E eu não estou convencido que a fé tem boa vida e é conciliável com condições. Fé é a incondicionalidade. Eu creio a despeito de todas as coisas plausíveis, realizáveis. Eu creio a despeito do absurdo. Pedro, ele pede a Jesus Cristo, pede um sinal, ele pede uma indicação, olha, eu vou me arriscar, mas se é você mesmo, me dá uma prova. Qual é a prova que ele pede? Eu quero também andar sobre as águas. E Jesus Cristo diz para ele, olha, vem. Jesus Cristo convida Pedro a dar o salto, a dar o passo da fé. E Pedro responde imediatamente. Quantas vezes nós somos abençoados porque nós tivemos a capacidade de acolher aquilo que Deus nos diz e dar um salto, um passo de fé, mesmo quando as coisas são absurdas, mesmo quando tudo conspira contra. E é maravilhoso quando a gente faz isso, na convicção, na certeza de estar sendo chamado, guiado, inspirado por Deus, pela palavra de Deus. No caso de Pedro foi exatamente isso que aconteceu. Jesus Cristo disse, olha, tá bom, já que você está pedindo, vem. Basear a nossa fé na palavra de Deus, não existe coisa melhor. Pedro, ele ousou, mas muitas vezes nossa fé, ela é titubeante. Possivelmente você já passou por isso, eu volta e meia me vejo sob a tentação de titubear, de estabelecer dúvidas e me vem uma insegurança. Pedro, ele teve a coragem da fé, mas ele não se manteve tão seguro. O texto diz que reparando, porém, a força do vento, versículo 30. Reparando, porém, a força do medo, ele teve o quê? Fobia, medo.
Pedro estava andando seguramente sobre as águas e eu procuro imaginar que experiência fenomenal, maravilhosa. Pedro andou sobre as águas, como Jesus. Pedro ouviu a voz de Deus dizendo, vem, e ele foi, ele ousou, ele se arriscou. Mas as coisas não terminam aí, infelizmente. Ele foi capaz de um ato de fé, de um passo de fé, mas ele não foi capaz de perseverar. Às vezes nós temos iniciativas, mas nem sempre nós temos a continuidade, a perseverança. A perseverança, meus irmãos, é aquela qualidade de pessoas que começam bem, começam com ânimo, começam com coragem, mas não esmorecem, elas continuam, mesmo quando as coisas mudam, mesmo quando as coisas passam a inspirar risco, ela continua. Comecei com fé e quero continuar com fé. O resumo do Apocalipse diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. For fiel até o fim, herdará a coroa da vida. A nossa fé, meus irmãos, ela não pode ser um ato isolado de coragem, de intrepidez. A nossa fé, ela é coroada de sucesso quando ela tem continuidade, perseverança. Quantas vezes nós vemos o vento? Em vez de olhar para Jesus, Pedro olhou o que ele percebeu foi o vento, e isso trouxe muita insegurança para ele. Sempre que a gente olha para as circunstâncias, elas crescem. Os discípulos há pouco viram um fantasma, né? Quando não tinha fantasma. Agora Pedro, ele que ousou, ele em vez de olhar para Jesus, ele olha para quem? Olha para quem? Para o vento. E isso trouxe insegurança para ele. Pedro então, ele começa a ter medo e começa a afundar. Meus irmãos, é interessante notar que Pedro era pescador. Vocês conhecem pescador que não sabe nadar? Pois é. O que eu ousaria a interpretar é que Pedro foi movido de um temor tão grande que até a qualidade que ele podia ter, que era nadar, ele perdeu. Quantas vezes nós somos movidos por um temor tão grande que competências que nós temos, elas se esvaem e nós nos vemos então quase que afundando. Pedro esteve sob o risco do afogamento. Meus irmãos, mas no risco do afogamento, Pedro teve também coragem. Coragem de pedir por socorro. No caso, Pedro pecou, ele errou sim, porque ele duvidou, ele vacilou. Mas Pedro, ele foi capaz de mudança. Ele foi capaz de perceber, opa, me equivoquei. Então, eu vou pedir socorro a quem pode me socorrer. Salva-me, Senhor. O texto diz, versículo 30, salva-me, Senhor. E Jesus Cristo, ele não veio com reprimendas, pelo contrário. Estendeu a mão e o socorreu. Meus irmãos, nós estamos a todo momento sob riscos. A vida é riscos. O que eu queria estimulá-los, inspirá-los é, nos riscos da vida, continuar crendo em Jesus Cristo. E quando a gente se sentir afogando-se no meio das muitas preocupações da vida, que nós não tenhamos vergonha, peçamos socorro a quem pode de fato nos socorrer. Peçamos socorro a quem pode estender a mão e nos tirar do afogamento, do risco do afogamento. Nós estamos agora na semana da Reforma Protestante e é sempre bom lembrar, né? Porque a Reforma também é muito isso. Lutero aprendeu que a justiça de Deus, a graça de Deus, ela vem de fora como um presente. A graça de Deus, ela mostra que a salvação é um presente, vem de fora. Não é mérito nosso, não é autossalvação. É como se Pedro estica a mão e diz, socorre-me, Senhor. A Reforma Protestante, ela lembrava isso. Nós não podemos, por mérito próprio, encontrar a salvação. E se a justiça de Deus vem de fora, vamos nos agarrar a isso. Queria inspirar você nesse sentido. Que Deus nos abençoe. Nós já nos encaminhamos para o término desse culto. Eu queria então convidá-los para orar comigo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que inspira as nossas vidas. Muito obrigado pela Tua mão estendida que nos livra do afogamento.
Muito obrigado, Senhor, porque inspira-nos, mesmo no momento de desespero, especialmente nesses momentos, a pedir socorro. Salva-me, Senhor. Ó Deus, que nos momentos de preocupação, de afogamento, nós saibamos buscar socorro em quem pode nos socorrer. Nós te pedimos, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós nos encaminhamos para o término desse culto. Eu queria duas coisas, entretanto, mencionar. Primeiramente, com muita alegria, amanhã, dia 2, a nossa querida Amélia faz aniversário. E a gente se alegra com ela, desejando a ela feliz aniversário, muitas e muitas bênçãos. Mas queria também te pedir que, terminando o culto, depois de impetrada a bênção, não desliga não. Nós temos um material muito bonito que o Tiago preparou, diz respeito ao Novembro Azul, que é o mês que a gente coloca como preocupação o câncer de próstata. Fica para você ser abençoado também. Recebamos a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.
Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está